Vamos começar, então? Vou pedir para o Cléo. Cléo, faz uma oração para a gente iniciar. Senhor, nosso Deus, agradecemos por mais esta aula, Deus, que tem sido tão proveitosa para as nossas vidas, nosso crescimento espiritual. Abençoe nesse momento o Marcelo, que vai estar à frente, ó Deus, que ele possa ser iluminado por Ti, ó Deus, para que nos traga, ó Deus, a Tua palavra como ela é, e que nós possamos entendê-la e pôr em prática em nossa vida, em nossa família, e no nosso, que ela sirva também para nos ajudar no nosso testemunho pessoal, no trabalho, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, nos abençoe nesses momentos. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos ler o texto base da lição, que está em Atos, no capítulo 18, do versículo 24 ao capítulo 20, versículo 38. Na verdade, os textos que servem como base para toda esta lição e para início dessa revista estão a partir do capítulo 18 e vão praticamente até o capítulo 25. Né? Então, se os irmãos tiverem a oportunidade de fazer a leitura semanal, vão ver exatamente que são esses os textos que estão lá, indicados para a leitura. Né? Mas a gente vai fazer essa leitura aqui, é um pouquinho extensa. Ela é um pouquinho extensa. Talvez vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma leitura e vai parando e vai fazendo no decorrer da lição, tá bom? Eu acho que fica melhor assim. Atos no capítulo 18, a partir do versículo 24. Ok? Vou ler alguns versículos e vou citar alguns, tá bom? Para a gente ter um pouquinho mais de agilidade aqui. Então, diz assim a palavra do Senhor, no Atos 18, 24. A terceira viagem missionária de Apolo em Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso em espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e chegando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, Espírito Santo, quando cresces? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fois batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, eram ao todo uns 12 homens. Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Vamos dar uma pausa aqui, tá bom? Eu acho que essa aqui é uma parte introdutória e a gente vai lendo ou citando os demais versículos no decorrer da lição. A gente já volta a falar do texto base, né? É um texto conhecido. Quem teve a oportunidade de estudar as viagens missionárias de Paulo, né? Realmente
é muito rica essa história, né? Muitas coisas aconteceram, a forma como Deus usou a vida de Paulo, de Silas, né? De Barnabé, de João Marcos, do próprio Lucas, que relata aqui, que faz o relato, que escreveu o livro de Atos, enfim, de tantos homens aí, Priscila e Áquila, que são mencionados aqui, a gente vai falar um pouquinho mais desse casal tão cooperador do Evangelho, de Apolo, né, e do próprio apóstolo João. Então, não somente nas viagens missionárias, né, mas em todo o livro de Atos, né, e principalmente aqui com foco na cidade de Éfeso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre Éfeso na terceira lição, mas como introdução é bom a gente reforçar a questão de Éfeso, né, da importância de Éfeso, é o que nós queremos falar um pouquinho hoje. Então, na revista, ele coloca o seguinte, né, que o livro de Atos nos revela uma plataforma de missões que se espalhou no mundo antigo, né, usando aí um termo bastante atual, um termo bastante repetido aí por conta da tecnologia, né? Tudo que se relaciona à tecnologia se fala em plataforma. Então, você tem uma plataforma de serviços bancários, você tem uma plataforma de entretenimento, você tem uma plataforma de experiência, isso aí é muito comum. Né? Hoje está na moda a questão da experiência. Então, já usando esse termo da plataforma, interessante que o livro de Atos nos traz realmente uma plataforma de missões que se espalhou no mundo antigo. Né? Começando pelos apóstolos, a partir da ascensão de Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 28 e 19, no ID, Atos 1, 8. Então, começaram as missões. Então, a base desse estudo, como eu disse, está aqui como foco aqui nas viagens missionárias de Paulo, principalmente final da segunda e a terceira viagem missionária, né? Em Jerusalém, na Macedônia e na Ásia Menor, do que se trata mais essa lição. As cartas das 7 igrejas do Apocalipse se dirigem a igrejas localizadas exatamente ao oeste da Ásia Menor, para a gente poder entender a localização. Esta é uma lição de introdução, como disse, né? Aqui rapidamente falando das próximas lições, só o título, tá bom? Lição 2, revelação de Jesus Cristo, sofrimento e a vitória final do povo. Lição 3, Éfeso, lembra e volta, boa teologia, mas com boa, não tão boa prática de amor. Esmirna, uma igreja rica, mas sofria muito. Lição 5, Pérgamo, fé cristã e cultura. Lição 6, Tiatira, uma certa tolerância e fidelidade integral. Lição 7, Sardes, apenas uma minoria fiel, fidelidade recompensada. Lição 9, Laodiceia, ela se achava, mas as coisas podem não ser como pensamos. Lição 10, Cristo inspeciona a sua igreja, nada de palavras vazias. Lição 11, uma confissão alicerce, a base para a edificação da igreja. Lição 12, a igreja crescendo em harmonia, cada um com o seu dom. E a lição 13, a coluna baluarte da verdade, a igreja debruçada sobre a Escritura e dedicada à sua proclamação. Essa é a revista que nós vamos estudar nos próximos domingos, tá bom? E rapidamente falando sobre o livro de Apocalipse, que nós vamos falar mais a partir da lição 2, mas também nós fazemos uma referência ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, às vezes, sempre surge a dúvida, a preocupação, né? Puxa, é muito difícil, é difícil para interpretar, enfim. As pessoas, às vezes, elas colocam o livro de Apocalipse apenas, ou muitas vezes, com um relato de catástrofes naturais, humanas e diabólicas, né? O mercado, por exemplo, cinema, por exemplo, né? Os filmes, as séries, tem aquela questão dos zumbis, né? De uma terra pós-apocalíptica, né? Aquela coisa. Muitas pessoas pensam assim, tudo relacionado ao fim do mundo, que na verdade não é mentira, é verdade. Mas, para nós, como cristãos, o livro de Apocalipse quer dizer o quê? A revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Né? Mas para chegar lá no livro do Apocalipse, nós vamos falar, repito aqui, mais um pouquinho sobre o livro de Atos hoje. Lá na revista tem lá na lição, tem um apêndice, né? Logo no comecinho, que é a contribuição do livro de Atos para a história da redenção. Eu não vou ler aqui, os irmãos leiam depois, mas se quiser eu posso compartilhar no grupo
aqueles que não conseguiram acessar, tá? Mas uma pequena observação aqui, um complemento, digamos assim, da contribuição do livro de Atos para a história da redenção, né? Então é importante a gente ler, é importante a gente ler de forma bem pontual, aqui ele coloca os eventos, né? Ele fala os termos cristológicos, né? A pessoa de Cristo como ela é colocada no livro de Atos, né? Não são apenas os atos dos apóstolos, não, são os atos dos apóstolos que levam a Cristo, que levam ao Evangelho, né? Então, os irmãos, por favor, depois leiam, se der tempo, a gente faz algum comentário durante a aula, tá bom? Muito bem. No primeiro tópico, fala sobre as viagens de Paulo até Éfeso, né? Há duas ocasiões que os estudiosos falam, né, ou colocam a respeito da composição do Apocalipse, né? Então, tem uma versão, digamos assim, de 64 anos depois de Cristo, né, nos tempos de Nero, ou de Domiciano, 95 depois de Cristo. Nós ficamos com essa segunda opção, digamos assim. Se passaram aproximadamente 3 décadas depois do período dos apóstolos, para que as cartas do Apocalipse fossem escritas, fossem escritas por revelação de Jesus através do apóstolo João. Ok? Uma informação histórica e importante para a gente entender todo esse contexto. São 3 décadas, mais ou menos, né? E isso nos leva a crer que, provavelmente, de acordo com isso, o apóstolo João realmente tenha sido o último apóstolo a morrer, né? Porque ele estava lá na ilha de Patmos, né? A ilha de Patmos, uma ilha que era uma colônia do Império Romano para escravos e prisioneiros. Então, tudo indica que, 30 anos depois, João escreveu o Apocalipse ali na ilha de Patmos, então provavelmente ele seja o último apóstolo a morrer. Muito bem. Se a gente olhar assim rapidamente, né, sobre as cartas ao Apocalipse, as cartas do apóstolo João, apenas Esmirna e Filadélfia não receberam reprovação. Das 7, apenas 2, né? E as demais, todas receberam, algumas receberam elogios, aprovação e reprovação. E Sardes e Laodiceia não receberam nenhuma aprovação ou elogio, apenas reprovação. Isso, repito de novo, a gente vai estudar no decorrer do tempo. Só um minutinho. Helena, pede a fonte para a Júlia, por favor. Está acabando a bateria aqui, só agora que eu vi. Espero que não acabe durante a aula. Muito bem. Eu me perdi um pouco aqui, perdi a concentração, tá, gente? Mas vamos continuar aqui. No final da segunda viagem missionária, início da terceira viagem missionária, Paulo passou por Éfeso, no capítulo 18, versículo 19. Então, nós começamos no versículo 24, mas no versículo 19 está lá. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Paulo esteve ali naquele momento, não ficou por muito tempo, né, pois ele tinha a intenção de voltar para Jerusalém, tentou desembarcar na região da Ásia, mas impedido pelo Espírito Santo, foi conduzido a Troade. Foi quando ele teve uma visão, né, que ele não deveria seguir viagem. Lá ele recebeu uma visão para ir para a Macedônia, mas ainda por pouco tempo, né? Ele foi conduzido a Troade e por pouco tempo ele esteve na cidade de Éfeso, uma cidade que foi muito privilegiada, né? Foi muito privilegiada porque, além de Paulo, mais de uma vez, inclusive, teve a presença de Apolo, né? Que quando ele visitou, quando ele esteve em Éfeso, ele ainda era muito, digamos assim, muito verde, né? Ele não tinha muita maturidade, mas ele foi ali discipulado por Áquila e por Priscila, né, que era um casal muito preparado, cooperador do Evangelho. E aí Apolo se tornou depois continuou, era um homem muito eloquente, falava muito bem, muito inteligente.
e ali com mais conhecimento, porque ele só conhecia o batismo de João, né? Não só ele, como os efésios todos, quando Paulo fala lá, que eles só conheciam o batismo de João. Enfim, se tornou mais preparado. E, obviamente, Paulo, e mais para frente nós vamos falar aqui de mais alguns personagens que estiveram por lá. Do capítulo 18 ao versículo 21, nós paramos aqui no comecinho do 19, mas Paulo ele promete que ele voltaria, né, para Efésios, se Deus assim o permitisse, o que aconteceu um pouco mais tarde, quando Apolo esteve em Corinto. Muito bem. Éfeso se tornou, assim, o centro de operações do Evangelho, da pregação do Evangelho. O centro de operações de Paulo, né? Praticamente, ele se tornou ali um centro de operações da pregação do Evangelho, e a partir dali ele foi espalhado por toda a Ásia Menor, por toda a Ásia. E mesmo que ele não tenha visitado as 7 igrejas do Apocalipse, né, todas as igrejas, nós entendemos, sim, que essas igrejas, pela região, receberam o Evangelho a partir da cidade de Éfeso, né? Éfeso era considerada pelos romanos, né? Era sob o domínio dos romanos, mas os romanos, assim, o consideravam praticamente como uma capital, né? Uma cidade muito importante, né? E conforme cita na revista aqui, Kistmaker, né? Ele cita que era a capital da província da Ásia, de tão importante que era para o Império Romano essa cidade. Tinha sido antigamente uma cidade mais rica, mais poderosa, mas ainda era uma cidade rica, ainda era uma cidade bastante importante, né? Podemos dizer que hoje, atualmente, seria a Turquia Ocidental, né? Era conhecida como, era muito rica, como Feira das Vaidades e a Luz da Ásia, né? E também do aspecto religioso tem outra questão que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom dia, Júnior. Bom dia, Jacó, que foram os últimos que entraram aí. Muito bem. Se a gente continuar aqui no livro de Atos, acabei de falar, né, que Paulo, depois ele vai passando, ele envia Timóteo à Macedônia, ele não pôde ir. Depois tem todo um relato aqui, antes de Paulo chegar à Macedônia e à Grécia, o que aconteceu com ele, todos os perigos e todas as perseguições que ele teve. Então, os irmãos depois leiam com mais tranquilidade. Eu parei aqui para a gente falar exatamente sobre o ministério de Paulo, por isso que eu parei aqui quando ele fala aqui, quando Lucas relata sobre a escola de Tirano. Paulo começou o ministério lá como sempre começou, né? Ele ia aqui, qual que era a estratégia de Paulo? Paulo ele era muito estratégico, muito inteligente. Então, a primeira coisa que ele fazia, ele ia nas sinagogas. Ele chegava num lugar, ia às sinagogas, reunia o povo que conhecia, aqueles que estavam interessados, para formar liderança e pregar o evangelho genuíno para aquelas pessoas. Foi o que ele fez lá em Éfeso. Mas isso não digamos assim, começou a ser um pouco temeroso, né? Essa preocupação que Paulo tinha, se a gente pegar lá no livro de Atos, em vários versículos, no capítulo 13, versículo 14 e 43, no capítulo 14, versículo 11, capítulo 7, 17, versículo 1 e 2, 10, 17, 18, 4, nós vemos exatamente que Paulo chegava, entrava nas sinagogas para pregar. E Paulo chegava, procurava sinagogas para poder ensinar. Então, ele sempre teve essa preocupação, inclusive de pregar o evangelho para os seus compatriotas. Se a gente vê lá no capítulo 9 de Romanos, quando Paulo fala para os judeus, lá no capítulo de Romanos, quando ele fala sobre a soberania de Deus, sobre a salvação aos gentios, sobre que, pelo fato de ser judeu, não significa que estaria salvo, mas Paulo fala muito ali, ele deixa bem claro, e ele cita isso, a vontade que ele tinha que os seus compatriotas fossem convertidos, que a soberania de Deus e que o vaso está na mão do oleiro, mas que ele gostaria muito, que a vontade dele é que os seus compatriotas fossem salvos. Por isso que ele chegava, ia às sinagogas, procurava os judeus para pregar o evangelho aos judeus, para que eles fossem alcançados pelo evangelho. Durante um ano, mais ou menos, fez isso, começou a sofrer perseguições, começou a não dar certo, e por questões estratégicas foi para a escola de Tirano, onde nós paramos aqui a leitura.
onde discipulou lá por 2 anos, né? O ensinamento na sinagoga estava comprometido de forma inteligente, ele usou essa estratégia. Então, repetindo sobre Éfeso, enquanto Atenas era o centro intelectual, né? Corinto era o centro comercial, Efésios era o centro religioso. Se tornou ali o centro religioso, se tornou o ponto de partida da pregação do evangelho para toda aquela região, se tornou ali o centro de operações, digamos assim, de Paulo, mas já era uma cidade muito religiosa. Então, já existia ali toda uma religiosidade, toda uma idolatria à deusa Artemis, a deusa da fertilidade, também conhecida como Diana, que tinha que tinha uma escultura enorme, né? Tinha um templo espetacular, que foi considerado, inclusive, à época, no mundo antigo, a 7ª maravilha do mundo, o templo de Diana, né? E ela era a deusa da fertilidade. Então, a cidade girava em torno de toda essa religiosidade, né? de toda essa idolatria. Inclusive, comercialmente era muito importante, porque promovia ali o comércio de peças idólatras, enfim. E tem até um evento depois que um desses ourives ele persegue Paulo exatamente porque Paulo estava faz uma reunião de sindicato ali dos ourives ali, falaram, esse camarada está pregando um tal de evangelho aí que está prejudicando a gente, porque vai tirar o nosso ganha-pão aqui. Esse é um evento que acontece um pouco mais para frente aqui no livro de Atos. Então era uma cidade muito religiosa, né? E se tornou, sim, ali o ponto de partida de pregação do evangelho. Se a gente pegar na carta aos Colossenses, lá no capítulo 2, no versículo 1, quando Paulo se dirige aos Colossenses, ele cita os de Laodiceia. Lá no capítulo 4, no versículo 12 e 13, ele diz que através de Epáfras, que além dos Colossenses, os de Laodiceia também deveriam receber o ensinamento daquela carta. No capítulo 20, no versículo 4, aqui, no capítulo 20, do versículo 4 de Atos, né? Ele cita aqui também, ó, os que o acompanham, né? Os seus companheiros. Ele cita Trófimo, que também era da Ásia. Por que a gente cita isso? Porque essas igrejas foram alcançadas através e pelo início do trabalho que Paulo teve lá em Éfeso, né? A importância daquela cidade e daquele ponto de partida, né? Então, tal foi a importância da cidade, como eu disse aqui, Paulo esteve lá por 2 vezes, foi pastor daquela igreja, ensinou, doutrinou, disciplinou ali durante 2 anos, pelo menos, na escola de Tirano. É como se ele tivesse feito ali um seminário intensivo, né? Ali na escola de Tirano, e então ele formou ali muitas pessoas. Além dele, Priscila e Áquila, né, que eram cooperadores, foram cooperadores de Paulo, servos tementes e fervorosos ao Senhor, que conheciam muito o Evangelho, né? Doutrinaram Apolo, que foi importante também. Mais para frente, Paulo deixa Timóteo como pastor dessa igreja, né? Nada menos do que Timóteo, e posteriormente ainda o apóstolo João foi pastor dessa igreja. E depois que ele escreveu as cartas ao Apocalipse, ele esteve na igreja de Éfeso ainda, bem velho, quando ele teve um período que ele foi, digamos assim, ele teve um período de, esqueci o termo aqui, mas ele ficou, digamos que ele teve uma liberdade assistida durante um tempo, né? Teve uma anistia e saiu da ilha de Patmos, e bem velhinho esteve em Éfeso, depois, logo mais para frente, ele morreu, né? Então, esse é o ministério de Paulo em Éfeso, né? Irmãos, nós temos 10 minutinhos, então eu vou parar antes de acabar, tá bom? Porque a gente está tentando gravar essa aula aqui. Daqui uns 5 minutinhos eu vou parar e vou chamar os irmãos novamente, ok? Se os irmãos quiserem tentar entrar no mesmo link, mas eu acho que não vai dar. Qualquer coisa eu chamo novamente, tá bom? No terceiro tópico, a gente fala um pouquinho sobre o contexto da comparação entre Atos e Apocalipse, ok? Existe uma grande diferença dos livros. Irmãos, só uma coisa, eu não li aqui novamente, os irmãos me desculpem, mas é que a leitura é extensa, tá bom? O ideal é que os irmãos leiam do capítulo 18 ao versículo 25, até como orientação da revista, para entenderem aí todo o contexto da viagem
das perseguições, de tudo que aconteceu, né? É importante que os irmãos leiam. Nós vamos citar, esporadicamente pontualmente, desculpa, alguns versículos. Existe uma grande diferença, né? Se em Atos os cristãos enfrentavam forte tensão por parte dos judeus, em Apocalipse essa perseguição piora, pois os cristãos, além de serem vistos como ameaças para os judeus, eles também são vistos como ameaças para o Império Romano. A coisa muda um pouco de figura. Por quê? Até o ano 66, lá depois de Cristo, quando teve a primeira revolta dos judeus, que foi a primeira rebelião assim contra o Império Romano, os mais conhecidos de história aí podem falar um pouco melhor, mas foi a primeira grande rebelião aí contra o Império Romano. Até aquele momento era tudo uma maravilha. Por quê? Os judeus viviam no seu canto, pagavam os impostos, certo? O Império Romano deixava, não exigia que os judeus tivessem que obrigatoriamente fazer o culto greco-romano, bastava que eles pagassem os impostos. Era só pagar. Pagou, está tudo certo. Então, o cristianismo, Jesus, à época, quando estava ali naquele lugar, e depois o cristianismo crescendo, ele só ameaçava os próprios judeus. Os romanos eles não se incomodam muito com isso. Tanto que os irmãos vão ver nos capítulos 21, 22, 23 e 24, quando Paulo é enviado para o governador, para poder se defender, porque os judeus queriam matá-lo, porque ele estava sendo acusado de sedição, de pregar um outro evangelho. Os judeus, os romanos sempre, olha, isso é um problema de vocês, resolvam entre vocês, eu não posso condenar. A mesma coisa que aconteceu, não a mesma coisa, mas muito parecido o que aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo também futuramente, né? De qualquer forma, sim, os judeus não se incomodavam, desde que eles pagassem os impostos. O cristianismo incomodava apenas os judeus. E, obviamente, até esse momento dessa rebelião, da primeira grande rebelião dos judeus contra os romanos, que aí realmente foi no momento onde, historicamente, né, o Império Romano aumentou demais os impostos, e aí provocados principalmente pelos zelotes, né, que eram digamos assim, não vou nem falar os xiitas, né, porque agora os sunitas são mais violentos do que os xiitas lá nos árabes, né, mas eram aqueles que queriam guerra, que queriam revolta, que queriam brigar de qualquer jeito e estavam mais preparados assim para uma rebelião. Enfim, era isso que acontecia. O cristianismo, ele provocava mais os judeus. Cristo provocava os judeus. Os judeus se juntaram com os herodianos, mesmo odiando os herodianos, para poder procurar pegar Cristo numa fala errada para poder condenar Cristo. Mas se juntavam exatamente para poder crucificar Cristo, que é o que eles conseguiram fazer. De tanto que eles insistiram e se aliaram aos romanos. E a mesma coisa acontece com Paulo, né, neste momento. Então, os judeus continuam buscando aí a aprovação do Império Romano para acabar com o cristianismo, né? O que eles poderiam odiar os herodianos, né, os judeus, mas eles odiavam mais a Cristo, né? E isso permaneceu após a ascensão de Jesus nos apóstolos, né? Paulo relata sobre isso quando ele foi preso. Aqui, como repito, do capítulo 20, 21, 22, 23, 24, Paulo é preso num determinado momento e ele se defende, e toda vez que, primeiro ele faz um relato de tudo que aconteceu com ele, quem ele era, como ele foi alcançado, o que ele fazia, como ele foi convertido, como que foi a conversão dele no caminho de Damasco, e que Ananias o procurou. Ele conta toda a história e começa a pregar o evangelho. Todas as vezes que Paulo foi inquirido, ele pregou o evangelho. E, da mesma forma, e pregando, mostrando para os judeus que os gentios também poderiam ser salvos. Isso deixava os judeus mais loucos ainda, né? E, em determinado momento, Paulo vai ser açoitado e ele se defende, aqui nos capítulos que nós mencionamos. Ele se defende e ele diz que ele é cidadão romano. Então, o guarda, o centurião, falou, opa, se ele é cidadão romano, chamou lá o patrão, lá o chefe, falou, olha,
nós vamos açoitar um camarada que é cidadão romano. A cidadania romana era uma coisa séria. Então, naquele momento, ele não é açoitado. Eu vou voltar aqui no comecinho do terceiro tópico, que a gente estava falando sobre a comparação dos livros, né? Como a gente está falando mais do livro de Atos e dessa toda essa trajetória de Paulo, né? Ele em Éfeso, depois ele seguindo a terceira viagem missionária, né? Tem até um mapa na própria lição, lá tem um link lá onde a gente localiza alguns mapas. Depois a gente pode até compartilhar. Eu pensei em compartilhar durante a aula, mas depois a gente compartilha com os irmãos, só para poder identificar lá a região, né? Mas a gente tem aí como o livro de Atos como o início, né? Principalmente aqui a partir de Éfeso. E aqui na comparação dos livros, né? Como eu estava falando, né? Que da revolta aí dos judeus no ano 66 até aquele momento, o cristianismo ele era uma ameaça apenas para os judeus. Já posteriormente se tornou para o Império Romano, inclusive nas cartas de Apocalipse a gente percebe isso, né? A gente percebe isso. E após a ascensão de Cristo, como eu disse aqui, né? Paulo relata, eu voltei quando estava falando sobre a defesa de Paulo, quando Paulo declara que ele é um cidadão romano, e aí então o centurião o trata de uma outra forma, ele é enviado para falar com o governador, né? Para falar com Félix, inclusive no capítulo 21, ele apresenta a defesa dele. Quando ele vai ser açoitado, depois que ele é preso, ele apresenta a defesa dele. No capítulo 22, ele se declara um cidadão romano, né? Ele se declara um cidadão romano, no capítulo 22. Ele vai perante o Sinédrio, continua se defendendo, os judeus continuam o acusando. No capítulo 22, ele tem uma visão, quando o Senhor, lá no versículo 11, o Senhor aparece a ele, né? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, né? Pois, do modo porque desse testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que eu também faças em Roma. Ou seja, você apanhou, foi açoitado, foi preso, eu te livrei de um açoite maior, mas assim, continua. Coragem, porque você, da forma como você está testemunhando de mim, faça também em Roma. E aí ele foi encaminhado para Félix, né, para poder se defender. Enquanto isso, os judeus armam ali um esquema para poder chegar antes ao governador e falar mal sobre Paulo e sobre tudo que ele tinha feito, né? Ou tudo que ele estava sendo acusado de fazer. E aí, no capítulo 23, no versículo 26, tem o início da carta que o comandante lá faz para Félix, né? Tem um barulhinho aí, gente. Deixa eu ver. Tem algum áudio aberto. Será que é o meu? Vocês me ouvem? Sim, né? Ok. Tá bom. Então eu baixei aqui. E começa assim no versículo 26. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referente à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Então, o Cláudio Lísias aqui, né, o chefe aqui dos comandantes aqui da legião romana aqui, ele mesmo testifica a Félix que, olha, não tem nada que possa acusar esse homem. Os próprios judeus estão o acusando. E aí Paulo continua se defendendo. Ele continua sendo acusado, ele apresenta a defesa e continua pregando o evangelho, falando de Jesus, né? Depois tem um evento aqui, quando ele vai perante Félix e Drusila, né, que é a esposa de Félix,
Drusila era judia, né? E ali, naquele momento, Félix, ele fica... Na verdade, o que acontece com os romanos? Eles tinham medo que os judeus se revoltassem, coisa do tipo, ou que não pagassem os impostos. E aí ele fica com medo aqui e joga, e fala, olha, não está difícil te livrar. E aí, depois, no capítulo 25, Paulo vai perante Festo, que substituiu Félix, e na defesa dele ele apela para César, para poder se defender. Porque Paulo conhecia os seus direitos e Paulo estava sendo instruído por Deus ali. Ou seja, tudo o que foi feito não segurou que o cristianismo pudesse crescer, que Cristo fosse pregado. Ele continuou pregando, e aquela máxima, como a lição cita, né, de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ou seja, os judeus eram inimigo dos romanos, mas se aliaram aos romanos, tanto com Cristo como com Paulo, para poder acabar com o cristianismo. Só que isso não deu certo, porque o cristianismo começou a crescer cada vez mais. E a partir dali, a gente repete, de Éfeso como um ponto de partida, o evangelho começou a ser pregado por toda aquela região e começou a crescer muito na região da Ásia Menor aqui em especial. E alcançando as igrejas da região, inclusive as igrejas do Apocalipse, das sete cartas, além de Éfeso, as demais 6 igrejas que receberam as cartas do apóstolo João. Já o livro de Apocalipse, ele nos faz enxergar aquilo que não é visual, né? Digamos assim, como o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, ele revela e nos mostra uma batalha espiritual. As investidas de Satanás através das blasfêmias do nome de Jesus, né? E de todas as maldades. Mas revela também a soberania de Deus e a sua autoridade sobre a igreja, sobre Satanás e sobre todas as coisas. Se no livro de Atos a história do poder de Deus é descrita na vida dos apóstolos, em todos os atos dos apóstolos, nas lutas da igreja visível, no Apocalipse vemos as batalhas que ocorrem no invisível, no sobrenatural. E aí, aqui a revista cita eu vou ler aqui exatamente como está na lição, que ele cita aqui uma partezinha aqui do livro do John Stott, né? Aliás, um grande escritor, né? Um grande homem aqui de Deus. Os irmãos que não leram livro, ainda não leram nenhum livro, qualquer livro do John Stott é bom, tá? Então, esse aqui é a mensagem de Atos, né? E ele diz assim, ó, entre aspas, em Atos, Lucas relata o que aconteceu no palco da história diante dos olhos dos observadores. Em Apocalipse, João nos faz ver as forças ocultas trabalhando. Em Atos, seres humanos se opõem à igreja e a corrompem. Em Apocalipse, a cortina se levanta e vemos a hostilidade do diabo em pessoa, descrito como um enorme dragão vermelho, ajudado por 2 monstros grotescos e uma prostituta lasciva. O Apocalipse traz uma visão da batalha milenar entre o Cordeiro e o dragão, Cristo e Satanás, Jerusalém, a cidade santa, e Babilônia, a grande cidade, a igreja e o mundo. Além disso, dificilmente seria uma coincidência o fato de o simbolismo dos 3 aliados do dragão no Apocalipse corresponderem às 3 armas do diabo levantadas contra a igreja nos primeiros capítulos de Atos. Ou seja, a perseguição, o comprometimento moral e o perigo da exposição do falso ensino, quando os apóstolos foram desviados da sua principal responsabilidade, o ministério da palavra e da oração. Então, essa partícula aqui do livro do John Stott deixa bem claro qual que é a diferença dos livros, né? E a importância de como a Apocalipse mostra essa questão dessa batalha, a batalha e a vitória de Cristo sobre o mal, sobre Satanás, né? A vitória da igreja sobre o mundo, né? A vitória de Cristo contra Satanás, de Jerusalém contra a cidade da Babilônia. E aí, fazendo a comparação, ele faz a comparação aí dos 3 aliados do dragão no Apocalipse com as 3 armas que o diabo usa, que são descritas aqui no livro de Atos, né? Que é
perseguição, que foi durante praticamente todo o livro de Atos, principalmente aqui na vida de Paulo, em suas viagens missionárias. Paulo continuou sendo perseguido, ele continuou se defendendo. Lá no capítulo 24, 25, ele se defende, e aí ele apela para César, aí vem o rei Agripa, e ele fala com o rei Agripa, e aí ele apela para César, e ele é enviado para Roma. Depois, em Roma, ele fica preso, depois ele sai de Roma, depois ele volta e ele é morto lá em Roma, quando ele é decapitado. Os irmãos assistiram o filme de Paulo ou não? Quem assistiu? Quem não assistiu? Irmãos, assistam, viu? É muito legal. Claro que tem toda a questão cinematográfica, mas relata bem esse finalzinho aí da vida de Paulo. A relação dele com Áquila e com Priscila, né? O relacionamento dele com Lucas, né? Na verdade, até o Jim Caviezel, né? Que fez A Paixão de Cristo, por exemplo, fez vários filmes. Ele já se declarou cristão, ele é um cara cristão, inclusive, um cara crente, digamos assim, pelo menos até onde sabe, né? E tem até um relato dele do filme da Paixão de Cristo, muito interessante. E ele faz Lucas, né? Ele interpreta Lucas. E assim, a relação dele com Paulo, aquela relação de amizade, o filme é muito bom. Eu gostei muito do filme e recomendo. E mostra esse finalzinho da vida de Paulo, essa vida sacrificial da perseguição. E essa questão também dos aliados de Satanás como comprometimento moral, né? Então, pegando aqui como base a igreja de Éfeso, que era uma igreja que, quando, na carta à igreja de Efésios, nota-se que a igreja de Efésios, na verdade, é uma igreja muito forte doutrinária. Ela é uma igreja que segue a doutrina, uma igreja muito... Eu já vou falar já, Michel, vou lembrar aqui. Quem lembrar o nome do filme certinho, acho que é Paulo, Apóstolo de Cristo, se eu não me engano. Quem lembrar o nome certinho, manda aqui. É isso? É isso mesmo. Paulo, Apóstolo de Cristo. Muito bom mesmo. Então, a Éfeso, por exemplo, quando ela é reconhecida por João, quando João escreve, ela é escrita para uma igreja que era muito forte doutrinária. A igreja de Éfeso, ela se tornou uma igreja muito preparada doutrinariamente, mas ela tem que voltar ao primeiro amor. Ela tinha desviado a sua prática do verdadeiro amor. Era uma igreja com doutrina, com pouco amor. Mas até ela chegar a uma igreja com muita doutrina, irmãos, repetindo, Paulo, 1, 2 vezes, Priscila e Áquila, Apolo voltou para Éfeso, né? Ele teve Timóteo e depois João. Então essa igreja ela recebeu um ensino doutrinário muito forte. Então ela se tornou uma igreja forte. Só que até chegar lá era uma igreja que sofria muito com pensamentos, com ensinamentos errados, com desvio da palavra de Deus, com imoralidade, porque aquela cidade era uma cidade totalmente imoral, porque a Diana, né, a Artemis era a rainha da fertilidade, existiam muitas prostitutas cultuais ali, então a relação da prostituição cultural com essa questão da idolatria era muito forte ali, era a deusa da fertilidade, a estátua dela era uma estátua cheia de seios, era uma coisa bem apelativa, digamos assim. Então sofria com a imoralidade e com a exposição do falso ensino. Isso não aconteceu só com a igreja de Éfeso, mas isso era muito evidente no livro de Atos. Então, essa relação que o John Stott faz com os três aliados do grande dragão, com as armas do diabo, é talvez uma conexão muito importante para a gente começar a entender a importância ou a relação, o contexto do que aconteceu no livro de Atos para dar início às cartas ao Apocalipse. Né? E aí, como conclusão, em meio a sangue e pranto, a igreja militante prosseguiu marchando e lutando com a confiança de que em Cristo ela se tornaria triunfante. Ela prossegue e não retrocede jamais diante de qualquer perigo real. Ainda que muitas vezes vacilantes, a Igreja de Cristo prossegue porque está fundamentada e fortalecida em seu Senhor. As igrejas começaram lá em Atos
em meio a lutas e sofrimento, e como revela Apocalipse, em um contexto de 3 décadas mais tarde, a igreja resistiu, embora já em estado preocupante. Isso é uma coisa que a gente vai ver bastante aí nas cartas, né? No estado deteriorado de fidelidade e de evangelho, né? É importante a gente entender esse contexto que abrange tanto missões registradas no livro de Atos, como a mensagem do Cristo ressurreto às igrejas da Ásia registradas no Apocalipse. Gente, é isso. É uma lição introdutória. Falei de barbaridade que eu queria terminar nos primeiros 45 minutos, não consegui. Repito, irmãos, a gente não leu aqui todo o texto, a gente só quis dar uma introdução aqui no capítulo 18. Se a gente voltar no próprio capítulo 18, no versículo 18, nós lemos aqui o 19, né? Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, e quando ele chega a Éfeso, e dali começa tudo, né? Então, os irmãos leiam, aí vem, como repito mais uma vez, né? Tem a viagem dele aqui para Macedônia, a visão que ele tem em Troa de que o Espírito Santo fala ao coração dele para que ele não vá para Jerusalém, ele não deveria ir, né? Enfim. E aí tem toda a narrativa aqui no capítulo 21, quando ele está em Cesareia, quando ele chega a Jerusalém, ele é perseguido, ele é apedrejado, querem matá-lo, ele é preso, ele se defende, e aí vai para o Sinédrio, fica preso, vai perante o governador, fica preso, aí chama o rei, os romanos, ninguém quer assumir responsabilidade, né? E Paulo apelando sempre para falar com César, porque era o direito que ele tinha como cidadão romano. Mas Deus tinha um propósito, que era ele pregar o evangelho por todos esses lugares que eles passassem, né? Então, os irmãos depois leiam todos os capítulos, né? Com calma e com bastante atenção. É muito gostoso, né? É muito gostoso estudar sobre as viagens missionárias. É isso, gente. A ideia é essa mesma, falar do cristianismo ameaçado. É claro que fazendo uma contextualização com os dias de hoje, sim, tem a ver porque as igrejas sofrem uma perseguição, sofrem de desconhecimento, falta de conhecimento bíblico, sofrem por falta de amor, sofrem por todas as questões que são colocadas lá nas 7 cartas do Apocalipse. Ok? Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Marcelo, eu não tenho pergunta, não? Por enquanto, né? Acho que no decorrer da lição vai surgir bastante perguntas, né? Mas acho que vai ser bastante proveitoso esse tema, né? Das cartas de Apocalipse, das igrejas de Apocalipse, né? Que a gente pode começar como se diz, analisar, né? A nossa igreja. Sim. Em que ponto estamos errando, né? Com certeza devemos estar errando em algum ponto, né? E todos ali, né, exceto acho que Esmirna, né, não tinha nenhum erro apontado, né? Mas não era uma igreja perfeita também, né? Porque não existe, né? Mas Sim. eu acho que a gente pode analisar cada uma delas e se a gente perceber algum indício, né, nosso aí da igreja de erro, né? É hora da gente tá corrigindo, né? Muito bom, Cléo. É isso mesmo. Esmirna e Filadélfia, né? Foram as As únicas duas. que... as duas. Mas, assim, é o que você disse, né? Não eram perfeitas, né? Uhum. E o objetivo é esse mesmo, né? A gente identificar, claro que a questão histórica, é maravilhoso você estudar, por exemplo, o livro de Atos, a viagem missionária, e entender o que for possível do livro de Apocalipse, né? Nem tudo tem a questão figurativa, o simbolismo, né? Mas o importante é entender a mensagem de Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Mas se a gente não fizer uma aplicação para nós, perde o sentido, né? Fizer uma aplicação para a nossa igreja, para a igreja presbiteriana, nossa igreja local, o que a gente deixa de fazer, o que a gente deixa de cumprir, né? Onde estaria a igreja de Guaianás nessas 7 cartas, por exemplo? Que é esse, e aí, analisando a igreja, a gente analisa a gente individualmente porque nós somos a igreja. O objetivo tem que ser esse, né? É isso mesmo.
Marcelo, bom dia a todo mundo, tudo bem? Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Letícia, prazer. Mas é exatamente isso. Eu lembro que das vezes que eu li as cartas de Paulo, né? Olha, eu vou falar por mim, muito dificilmente você não fala assim, caramba, preciso melhorar nisso urgente, né? Porque ele vem mesmo para confrontar o nosso eu, para confrontar a nossa realidade, né? Para a gente voltar mesmo os olhos para o evangelho, que é o que tem que ser, né? Com esse mundo atual, com essa loucura que a gente tem, com essa inversão de valores hoje, o confrontamento ele é muito maior, né? Sim. Então, essas cartas de Paulo, assim, ele é aquele chacoalhão de realidade para a gente mesmo. Olha, vamos prestar atenção, porque vocês estão no caminho errado aí, não estão certo. Olha, estão acertando nisso, estão errando naquilo. E o evangelho tem que essa questão de nos confrontar, né? E de nos mostrar o caminho certo, que é voltar para Cristo e abandonar os atos incorretos, né? Exatamente. E as cartas de Paulo e o livro de Atos, ele fala exatamente sobre Jesus, né? Quem é Jesus, toda a pregação e qual é o evangelho que deve ser pregado, né? Interessante o evangelho genuíno, né? Apesar da perseguição, apesar né? E até nesse aditivo que tem aqui, digamos assim, esse material complementar que tem lá no começo da lição, né? Ele diz que Lucas ele usa títulos cristológicos para se referir a Cristo em seu estado de exaltação. Então ele mostra, tanto o livro de Atos mostra esse Cristo em estado de exaltação, como o livro de Apocalipse também. Essa relação é importante, né? Então, Cristo, juiz dos vivos e dos mortos, o grande filho de Davi, está à direita do Pai, a sua obra é redentora, ele é o único meio de salvação, em seu nome os enfermos são curados, e é a mesma coisa que Apocalipse faz, né? Mostrando esse Jesus ressurreto, esse Jesus verdadeiro, né? Agora, até que ponto o evangelho que nós vivemos ou pregamos é o evangelho que mostra esse Jesus, né? Que mostra esse Jesus verdadeiro, esse Jesus que o nome dele cura os enfermos, um juiz, um justo juiz, né? Um senhor amoroso, né? Grande filho de Davi, ressurreto entre os mortos, né? É muito. O evangelho está cada vez mais sucateado, né? Digamos assim, a pregação cada vez mais sem conteúdo, né? Estou dizendo a pregação como forma geral, assim, principalmente meios de comunicação, enfim, a gente vê cada coisa que absurda, né? Recentemente teve mais uma aí do camarada do Ed René, mais uma vez, né? Teve mais um comentário dele. O pastor citou domingo passado sobre isso. E assim, é o que o evangelho pregado é um evangelho muito pobre, né? Só que a gente fala dos outros. E o que a gente prega? O que a gente vive, né? Como servo de Deus mesmo, né? Silêncio, hein? Sabe o que acontece? A gente tem um material, isso é uma benção muito grande, né? O material que nos é disponibilizado, né? Essa revista, a revista que nós estudamos anteriormente, muito boa, né? Que o André nos cedeu aí as lições, né? Gentilmente. E agora essa daqui da expressão também, né? Da série Expressão, é importante a gente ter um conteúdo com qualidade, né? Para poder estudar. Porque, na verdade, existem alguns temas que, se a gente não tiver um apoio, né? Fica difícil. Né? Fica difícil a gente entender e poder compartilhar isso. E uma grande coisa, uma coisa muito interessante desta sala, que, claro, não estou querendo jogar confete, mas a participação da sala, né? A sala ela contribui demais, né? Então todo mundo tem a sua participação, existe uma colaboração muito grande. Isso facilita bastante para quem está dirigindo, né? Para quem está conduzindo a lição. Então a Rosângela falou isso, eu até repito. Nós temos aí o privilégio de termos, nós compartilhamos o conhecimento mesmo, né? E muita gente colabora com o conhecimento, Prodécimo,
sempre nos ajudando, está tanto tempo aí, né? E a Elaine hoje não está presente. Enfim, Crésia, todo mundo participa aqui. Patrício, Ricardo, Michel, a Cris. Assim, é uma sala que participa demais. Todos aqui participam. A Tati. Às vezes os irmãos não podem participar falando, mas colocam aqui no chat, fazem anotações muito pontuais e muito pertinentes, né? Então, isso é uma bênção, a gente poder compartilhar isso com os irmãos. É um privilégio nosso, né, de poder compartilhar. Eu agradeço essa oportunidade. Então, vamos orar? Ô Crésia, você faz a oração para a gente terminar? Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, te agradecemos pelo dia de hoje, esse dia de sol, dia no qual podemos acordar para louvar o teu nome, Senhor, o seu dia, no qual podemos aprender um pouco mais de ti, Pai. Esteja conosco agora, durante esse dia de hoje, durante essas votações, pedimos para que seja eleito dentre os candidatos disponíveis, Senhor, o menos pior que possa, pelo menos tentar segurar um pouco, Senhor, todas esses ataques às famílias que estão acontecendo, Pai. Pedimos pela Lidiane, que consiga realizar o sonho dela, Senhor, sabemos que o Senhor está à frente, mas acima de tudo, Senhor, que através do Cléo, o teu nome seja pregado e ela possa aceitá-lo, Pai, aceitar a Cristo na vida dela, Deus. Peço também pelo meu marido, pelo Alexandre, que está tão dedicado na busca de emprego na área, Senhor, na tentativa de melhorar a nossa vida financeira, mas acima de tudo, de ficar livre, Senhor, aos finais de semana, para que possa dedicar ainda mais na tua obra, Pai. Esteja com as gestantes desse grupo, Senhor, com a Patrícia, com a Natália, que o Senhor coloque as mãos na vida delas, Pai. Abençoe esses bebês, abençoe a gestação, para que tudo corra dentro do que seja possível, Pai. Preferencialmente, é claro, que aconteça tudo da melhor maneira possível, Senhor. Esteja também com todas as outras pessoas que estão necessitadas de Ti, Senhor, seja por motivo de luto, por motivo de doença. Pedimos também pelas pessoas desempregadas, Senhor, dentre elas o nosso grupo Ricardo, Pai, que o Senhor abra a porta, Senhor, de emprego para ele também, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é soberano em nossas vidas, Pai, e te glorificamos por isso, Senhor. Obrigado por ser esse Deus maravilhoso e misericordioso, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Gente, bom domingo a todos, boa votação. Aqueles que puderem ir à noite, nos veremos. Obrigado mais uma vez, tá? Agradeço mesmo o privilégio de participar e da colaboração dos irmãos, tá bom? Deus abençoe. Amém. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Bom domingo. A Tati deu tchau aqui. Tchau, Tati. Bom domingo também, viu, querido? Para todos vocês, Cris. Os irmãos estão com as crianças aí. Não é fácil, hein? Deus abençoe a todos, viu? Obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Bom domingo.